Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo eu imagino que vai ser mais rápido do que os anteriores, porque eu vou falar só de juros simples nele e é bem rápido, principalmente porque a gente já viu progressões aritméticas e esse assunto acaba sendo uma continuação natural ali, né? Então assim, tá, essa página aqui tá muito grande, mas eu vou só usar como se fosse uma colinha para citar exemplos onde existem essa ideia de juros, né? Mas assim, uma coisa que eu disse que ia fazer nos próximos vídeos é listar aqui conteúdos que são pré-requisitos para você conseguir compreender essa aula direitinho, né? Então o que acontece? Qualquer assunto de matemática, principalmente quando a gente já está aí, né, considerando que o terceiro ano do ensino médio é o, sei lá, 14º ano de escola, alguma coisa assim, eu nem lembro. Então, e a gente tem matemática desde, né, a alfabetização. Então são muitos anos já estudando e espera-se que no ensino médio a gente já tenha estudado um monte de assunto, que às vezes a pessoa esquece ou não teve uma formação muito boa, né? Enfim. E aí acaba que quando a gente vai estudar qualquer assunto, né, dificulta mais. Então, para esse assunto aqui, o que que a gente utiliza, né? Então a gente utiliza as operações básicas, né, as 4 operações, bota aqui. Requisitos. Então, a gente vai utilizar aqui as 4 operações, né? A gente vai utilizar aqui também um pouco de frações. Eita. Certo? Números decimais. E equação do primeiro grau. Escrever aqui é muito ruim. Equação do primeiro grau. Assim, no geral, as pessoas têm mais dificuldade com as frações, né? E com a equação do primeiro grau. Mas isso aqui é tudo assunto de, sei lá, sexto ano, no máximo, né? Então, ó, você tendo isso aqui bem estabelecido na sua base matemática, você pega esse assunto aqui e esbagaça, certo? Então vamos lá. Nosso assunto aqui é juros simples. Então, juro, né? Que hoje em dia juro é gíria de mulher, né? Mas enfim. Aqui é basicamente você pegar uma parte de um certo valor, certo? E acrescentar. Então, por exemplo, vamos ver situações em que aparece esse conceito, né? Então aqui ele citou o primeiro exemplo. Você faz um empréstimo no banco, né? Então você vai no banco, que inclusive aqui embaixo colocou que é algo muito comum, ó. Muitas pessoas recorrem ao empréstimo bancário quando querem abrir o próprio negócio, né? Então a pessoa quer abrir, sei lá, uma loja, só que às vezes a pessoa ela não tem, sei lá, aqueles milhares de reais que ela precisa para abrir a loja. Aí tem gente que faz o seguinte, vai no banco, pega um dinheiro emprestado, abre a loja, trabalha e aí com o dinheiro que a loja vai rendendo, vai pagando os juros do banco. Entendeu? Isso é bem comum. Então, ó, quando a pessoa faz um empréstimo, né, o banco não vai fazer isso de graça. Então ele é como se emprestasse o dinheiro para você. Daí o aluguel daquele dinheiro, sim, é que eu até coloco aqui o aluguel do dinheiro, é o chamado de juros, né? Então ele vai querer o seguinte, ó, eu tô te emprestando, sei lá, 50 mil reais, só que aí, né, você vai pagar aluguel sobre isso. Para cada mês que você passar com o meu dinheiro, você vai pagar tal quantia. Então essa quantia do aluguel do dinheiro é o juro, né? Então aqui tem outro exemplo, para investir em caderneta de poupança, né? Então você coloca lá dinheiro na poupança, aí o banco vai, da mesma forma como o banco empresta dinheiro para você, né, e você paga o aluguel. Quando você coloca dinheiro no banco, é como se você também tivesse deixando o seu dinheiro na posse do banco lá e ele vai pagar para você um pouco para ele estar utilizando o seu dinheiro ali, certo? Enfim, então ó, você vai comprar um imóvel financiado, certo? A mesma coisa, você não vai pagar só o dinheiro do preço do imóvel, você vai pagar um pouco a mais ali, né, por conta do financiamento, né?
Tá aqui, ó. Quando o saldo da conta corrente fica negativo, alguns bancos podem cobrar juro diário sobre o saldo devedor. Então você tá ali, né, devendo. Aí eles vão lá cobrar uma taxa ali de acordo com a sua dívida. Então são várias e várias situações que você pode pensar aí em que surge essa ideia de juros, né? E aí aqui tem a nomenclatura das coisas, certo? Então, unidade monetária nada mais é do que o dinheiro que a gente está se tratando. Qual é a moeda que a gente está lidando aqui? Né? Pode ser real, aqui no Brasil, dólar, né? Euro, qualquer outra moeda. Capital é o valor inicial que você tem. Então, se você pegou 50 mil emprestado, seu capital é 50 mil, por exemplo. Taxa de juro, né? Aí é a porcentagem, certo? Que está sendo aplicado em cima do capital ali, que é justamente o preço desse aluguel do dinheiro, certo? Aí geralmente é utilizada a letra I. Ele até explica aqui, ó, letra I vem do inglês interest. Isso aqui, interest em inglês, nesse caso aqui, pode significar juro também, né? Enfim, interest é interesse também, é outro significado dessa palavra. Então você pode entender que, tipo assim, ó, estou emprestando meu dinheiro, mas eu tenho interesse sobre ele, né? Sobre essa ação, né? Então meu interesse é receber esses juros. Então você pode pensar que a origem é essa daqui, né? E assim, aí tem a taxa, ela é expressa como? Você tem a porcentagem que você vai aplicar em cima do seu valor inicial, e você tem também o período de tempo que você vai estar cobrando essa taxa. Então pode ser uma taxa mensal, por exemplo, ó, 5% ao mês. Então eles colocam assim, né? 5% ao mês, ou abreviado A.M. né? Significa ao mês. Se for ao dia, vai ser AD. Se for ao ano, AA, né? E juro é o valor obtido, né? Quando você aplica essa taxa de juros sobre capital no período de tempo. E o montante é o acúmulo, né? Quando você pega o valor inicial e você junta ali com o juro, desculpa. Tá vendo? Então seu montante é o capital mais os juros. Daí, ó, para facilitar as contas, geralmente em matemática financeira eles sempre usam um mês contendo duração de 30 dias. Fala, mas o mês não é 30 dias? Não, mas tem mês que tem 31. Fevereiro tem 28 ou 29, né? Mas aí, para facilitar as contas, eles sempre referem esse mês ao mês comercial, que é de 30 dias, né? Ok. Então, essa é a nomenclatura que a gente vai usar, certo? E aí, para esse vídeo, a ideia é estudar juros simples, né? Juros simples, que é um modelo de juros que a gente tem, certo? Então, no juros simples, a gente pega o nosso capital e a gente escolhe uma taxa de juros, e essa taxa de juros vai ser sempre a mesma todo mês, aplicada em cima do valor inicial. Por exemplo, vou de novo lá pegar o que eu falei anteriormente. Você vai lá e pega 50 mil emprestado no banco. Vamos lá, seu capital então vai ser 50 mil. Certo? E aí o banco fala o seguinte, ó, a gente vai te emprestar 50 mil, mas aí para cada mês que passar você vai pagar, sei lá, 5% desses 50 mil aí, certo? Então vamos ver quanto é que fica 5% de 50 mil. Na aula passada ali eu fiz essa conta, né, que eu expliquei como é que faz esse cálculo. Se eu quero calcular 5% disso, né, 5% de 50 mil, você pega aqui 0,05, ou seja, que é 5 dividido por 100, multiplicado pelos 50 mil. Então, você fazendo essa conta aqui, vou adiantar aqui para não ficar com o vídeo muito mais longo, né? Então, esse juros vai ser 2.500. Nossa, juro altíssimo, abusivo demais. Mas enfim, é só uma suposição. Então, ó, cada mês que passa, nesse caso do juro simples, certo?
botar aqui, juro. Cada mês que passa, esse é o valor que você tem que pagar de aluguel pelo dinheiro que você pegou emprestado, 2.500. Se fosse esse caso aqui, 5% ao mês, isso aqui eu acredito que não existe, a não ser que seja um agiota, né? Então, ó, o que acontece? Para cada mês que passar, você vai acrescentar isso daqui. Então, ó, passou um mês, você vai pagar 50 mil mais os juros 2.500, ou seja, o que você está devendo ao banco vai ser 52.500. Se passar 2 meses, você vai ter que pagar 50 mil mais 2 meses de juros, ou seja, 2 vezes os juros, que é 2.500. 2 vezes 2.500 dá 5 mil, ou seja, você vai pagar 50 mil mais 5 mil e vai dar 55 mil. E aí vai seguindo esse padrão, certo? Então você vai pegar isso daqui e vai estar multiplicando o número de meses que você está aplicando dinheiro ali, certo? Então, ó, no geral, primeira coisa, né? Os juros representado pelo J, como é que a gente calcula o total de juros que você vai pagar? Você vai pegar o capital, vai multiplicar pela taxa de juros, que é o I, certo? Vou botar aqui, ó. Depois eu boto o significado. E aí você multiplica pelo tempo que você está aplicando. Então, ó, aqui significa juros. Esse aqui é capital. Esse daqui é a taxa de juros. E esse aqui é o tempo. Lembrando que esse I, né, que é a taxa de juros, você vai pegar a porcentagem. Vou botar aqui, porcentagem. Em decimal. Como assim? Porque olha só, exemplo, 5% é a mesma coisa que 5 dividido por 100, tá? Então, quando eu quero em decimal, você vai e divide isso daqui, faz essa divisão. Então, isso aqui vai dar 0,05, entendeu? Ah, mas se eu colocar em fração vai estar errado? Não, não vai estar. Inclusive, em algumas situações, deixar como fração fica até mais fácil. Mas se você tiver calculador em mãos, você fazer assim é melhor, porque você faz uma conta só, né? Que é só uma multiplicação. Certo? Enfim. Então, a fórmula dos juros, apenas o que você vai ter que pagar de aluguel é assim. Mas muitas vezes a gente está interessado em saber o total, né? Porque, por exemplo, aqui, até agora, a gente estava fazendo antes pegar o capital e somar com os juros, certo? Então, a gente viu ali na página anterior também que o montante é dado pela soma do seu valor inicial mais o aluguel que você está pagando, que é os juros. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar, trocar esses juros aqui pela nossa formulazinha dos juros, que a gente acabou de escrever ali em cima. Certo? Ou seja, o montante ele é dado por capital mais a fórmula dos juros é capital vezes taxa de juros vezes o tempo. E aí, para abreviar, ó, como eu tenho um C aqui e aqui, eu posso colocar o C em evidência. Aí C dividido por C vai dar 1, assim, você abre um parêntese. C dividido por C vai dar 1 mais isso daqui dividido por C, o C fica e o restante que está multiplicando fica aqui dentro do parêntese. Certo? Ou seja, a forma mais abreviada é essa daqui. Ó. Cadê? Montante é capital multiplicado por 1 mais taxa de juros vezes o tempo. Tá? Então,
Se eu pegar o exemplo que a gente estava fazendo e quiser saber, quanto que eu vou pagar para o banco depois de 30 meses. Então você vai botar aqui, ó, o seu montante vai ser capital. O que eu peguei emprestado? 50 mil. Multiplica por 1 mais taxa de juros 5%, 0,05. Quanto tempo? 30 meses? Boto 30. Pronto. Resolve o parêntese primeiro. Aí aqui dentro do parênteses você resolve a multiplicação primeiro. 30 vezes 0,05 vai dar 1,5, certo? Então aqui vai ficar 1 mais 1,5. 1 mais 1,5 vai dar 2,5. Ou seja, 50 mil multiplicado por 2,5 é o que vai dar o nosso resultado final, que é exatamente 125 mil. Claro que aqui é uma situação absurda, né? Porque geralmente, eu nem sei se os bancos eles usam juros simples. E também aqui é uma taxa mensal de 5%, o que é absurdo. Mas, a título de utilizar a fórmula, é assim que a gente faz, né? Ok, então, quanto tempo de vídeo aqui? Olha que eu enrolei muito, 16 minutos. Vou fazer esse exercício, é muito rápido, esse aqui. Então, ó, um capital de 1.200 é aplicado em juros simples por 3 anos. A taxa é 1% ao mês. Calcule o juro dessa operação. Ele quer só o juro, tá? Essa fórmula aqui que a gente fez é do montante e a fórmula do juro é essa daqui. Certo? Então você vai pegar aqui, ó, o juro é capital vezes taxa de juros vezes o tempo. Qual o capital? 1.200. Taxa de juros 1% ao mês. Então 1% é 0,01. Tempo. Olha só. Tem que sempre prestar atenção na unidade de tempo. Porque a questão está dizendo que o tempo é 3 anos e a taxa é mensal. Então você tem que colocar esse tempo aqui em meses também. Então, como um ano tem 12 meses, 3 anos vai ser 36 meses. Aí pronto, é só resolver essa multiplicação. Que vai dar 432 de juros. Resolvido. Próximo. O capital de 5.400 aplicado por 1 ano e meio. Aqui há 1,5 ano. O que é isso? É 1 ano e meio. Né? Em regime de juros simples gerou montante de 7.830. Qual foi a taxa de juros mensal dessa aplicação? Então olha só, aqui está mencionando montante, então a gente vai usar a fórmula do montante. Montante é capital vezes 1 mais juros vezes o tempo. Taxa de juros, desculpa. Aí você vai fazer o que? O montante é isso daqui, você troca o montante por esse valor. 7.830. Capital 5.400. 5.400. Boto 1 da fórmula. Taxa de juros, que é o I aqui, é quantos por cento? Ah tá, é que a questão tá pedindo, né? Qual foi a taxa de juros mensal? O que você não sabe, você deixa como incógnita, né? Eu não sei, então deixa o I. E qual foi o tempo? 1 ano e meio. Como a gente tá querendo saber a taxa de juro mensal, então a gente vai ter que transformar esse ano aqui em meses também. Então 1 ano e meio tem quantos meses? 1 ano tem 12. Meio ano são 6 meses, então são 18 meses, né? Volta aqui, 18. Virou o que aqui agora? Equação do primeiro grau, que eu falei que a gente precisaria, tá vendo? Então, ó, tem um número multiplicando por um parêntese, tá? Então vamos fazer a distributividade aqui, ó. Multiplica aqui e aqui. Então temos aqui, ó, 7.830 é igual 5.400 vezes 1 dá 5.400. 5.400 vezes 18 vai dar 97.200. Multiplicado pelo I que está aqui, que é a taxa de juros. Pronto, agora eu preciso isolar
o meu I. Então, eu vou pegar esse número aqui e deixar ele do outro lado, subtraindo por ele, né? Então, passa para o outro lado subtraindo, né? É o macetezinho que a gente usa. Então, 7.830 menos 5.400 é 9.700 ou 97.200 vezes a taxa de juros. Então, ó, subtraindo dá 2.430, certo? E agora o que está multiplicando eu divido. Então o nosso I vai ser pegar o 2.430 e dividir pelo que estava multiplicando ele, que é esse 97.200. Então, ó, 2.430 dividido por 97.200 dá 0,025. Esse aqui é a taxa de juros. Para a gente ver em porcentagem, né? Para transformar isso aqui em porcentagem, a gente multiplica por 100, tá? E aí você multiplicando isso aqui por 100, você vai ter aqui 2,5% ao mês. Certo? Ok. E isso aqui é para encerrar, né? Que aqui já não é tão óbvio assim a questão. Não é só substituir. Quer dizer, acaba sendo, né? Mas não tem valor explícito. Um capital aplicado a juros simples, a taxa de 5%, quando tem a M, é ao mês. Quanto tempo, no mínimo, ele deverá ficar aplicado, a fim de que seja possível resgatar o dobro da quantia aplicada? Então, olha só, aqui ele não está falando números. Só fala número aqui, a taxa de juros. Como que eu vou saber quanto tempo eu vou precisar? Aí que está o poder da equação. Que às vezes você nem precisa de muitos valores ali, que ele vai te dar um valor do nada. Então, a gente vai trabalhar com montante, porque o que você vai resgatar é um montante, certo? Você vai botar seu capital lá e ele vai adicionar um certo juros. Então, você vai retirar já o capital junto com juros, que é exatamente o montante. Então, o montante a gente tem aquela fórmula ali, né? Ok, aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai substituir aqui as informações que a gente tem. Então a gente já tem aqui, ó, taxa de juros 5% ao mês. Então eu vou botar ali os 5% que a gente tem, né? Então eu vou trocar meu I aqui por 5%. Troquei. O que mais que você tem de informação? A letra A diz: a gente quer resgatar o dobro da quantia aplicada. Qual foi a quantia aplicada? Eu não sei. Mas você sabe que a quantia aplicada é capital. E o que você vai resgatar é um montante. Então, se você vai resgatar o dobro do que você aplicou, então você vai resgatar o dobro do capital, que é representado por 2 vezes o capital. Olha aí. Você vai trocar o montante por 2 vezes o capital. E aí temos essa equação. E aí o que a gente pode fazer aqui? Você pode fazer duas coisas. Ou multiplica aqui fazendo a distributiva, é uma opção. Ou se quiser ser mais rápido, ó, como você tem aqui o C multiplicando nos dois lados, a gente pode simplificar a equação dividindo a equação inteira pelo capital aqui. A gente divide esse lado aqui por C e por C, certo? Que é a mesma coisa que a gente cancelar. Ó, tá multiplicando nos dois lados, a gente cancela. Tá? Então, ó, você vai ficar aqui que 2 é igual ao que sobrou ali. 1 mais 0,05t. Agora só a gente quer achar é o tempo, né? Então é só resolver a equação aqui para achar o tempo. Olha aí como os números surgem do nada, entre aspas, né? Do nada aparece o número 2 aqui, né? Então, ó, a gente vai pega esse 1 aqui que tá somando, a gente subtrai do outro lado, né? Então 2 menos 1 fica 1, igual a 0,05 vezes o tempo. Então o que está multiplicando a gente divide, né? Então nosso tempo é 1 dividido por 0,05, né? Então fazendo essa divisãozinha, a gente obtém o resultado 20 meses. Então, ó, mesmo não tendo o valor
inicial, a gente não tem especificado o capital, a gente consegue descobrir que precisa de 20 meses para, com essa taxa de juros, eu dobrar o valor que eu apliquei. E aí, ó, você pode escolher o capital que você quiser. Pode ser 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Se você quiser resgatar o dobro que você colocou, você vai esperar 20 meses, se a taxa de juros simples for 5% ao mês. Letra B pergunta o triplo. Aí a conta é a mesma, né? Ao invés de você colocar o montante como sendo 2C, você vai colocar o triplo, que é 3C. Então fica aí como exercício. Quem quiser fazer aí, faça. Você troca o lugar do 2C, você bota 3C e faz a conta aí para ver quanto é que dá. Letra C, 10 vezes a quantia aplicada. Mesma coisa. Ao invés de você colocar 3C, vai colocar 10C. E aí você faz a conta de novo. Certo? Ou também tem aquela questão do juro simples, né? Que o juro simples ele é simples. Então, por exemplo, se em 20 meses você duplica, então para você quadruplicar, por exemplo, né? Basta você multiplicar por 2 a quantidade de tempo, então dá 40 meses. Então se eu quiser 10 vezes, desculpa, eu multiplico isso aqui por 10, então vai dar 200. Mas enfim, mas para garantir você pode só substituir aqui na equação e fazer a continha, certo? Aí na letra D, que é um pouco diferente, ó, a quantia aplicada acrescida de 80% de juro, olha só, né? Então, aqui já é um pouquinho diferente, né? Ó, nosso montante é igual a capital vezes 1 mais juros vezes o tempo. Então, vamos lá. Aquela mesma coisa. Capital a gente não sabe, deixa o C. 1 é da fórmula. A taxa de juros continua sendo 5%. Tempo eu não sei, deixa o T. E aí agora no montante, né? E você vai ter ali o capital acrescido, ou seja, a gente vai adicionar 80% de juros, né? Então, olha só, você vai ter o 80%, que vai ser representado por 0,8, né? Multiplicado pelo capital. Porque é assim que a gente calcula 80%, né? De algum valor. Então, ó, 80% do capital é o que a gente vai adicionar ao capital. Então vai ser capital acrescido de 80% do capital. Então fica desse jeito aí. Certo? Então, ó, a gente pode novamente dividir tudo por C, né? Os dois lados da equação. Aliás, para não confundir vocês aqui, né, eu vou juntar tudo logo antes. Então, eu tenho 1C mais 0,8C, isso aqui dá 1,8C. Tá? Para não... Se eu não fizer isso, na hora que eu for simplificar, pode confundir. Então, ó, vamos só juntar mesmo, né? Pronto. Aí agora que eu já juntei, eu posso fazer igual eu fiz anteriormente, ó. O C está multiplicando nos dois lados, eu posso só simplificar. Então, ó, simplifica aqui, simplifica aqui. Então aqui fica 1,8 é igual ao que sobrou ali, né? Pronto. Aí agora, pega isso aqui e passa subtraindo. Aí fica 1,8 menos 1, que dá 0,8. É igual a 0,05 vezes o tempo. Que está multiplicando, a gente divide do outro lado. O nosso tempo vai ser dado por 0,8 dividido por 0,05. Então, 0,8 dividido por 0,05 vai dar 16 meses. Ou seja, em 16 meses você vai acrescentar 80% aí do capital investido. Acabou, certo? Então, a ideia é essa. Qualquer outra questão que envolva juros simples, né, o que pode mudar, né? É simplesmente ele, sei lá, estiver perguntando o tempo. Ah, como é que eu faço se estiver perguntando o tempo? Não, o tempo na verdade a gente já fez, né? Aqui, ó, envolvendo o tempo. A gente já fez um aqui que envolve tempo.
A gente já fez uma que envolve procurar a taxa de juros, tá aqui. E já fez uma que é calcular só os juros. E já fizemos também para calcular o montante, ó, que a gente fez o exemplo aqui do montante. Então a gente já fez aqui todos os exemplos que pelo menos eu cobraria na prova, né? Então é isso daí. Para fixar, só fazer exercício. Você pode procurar, ó, sei lá, exercícios de juros simples. Vai aparecer aí, clica no primeiro link lá, vai aparecer um monte de exercício interessante, certo? E é isso, vão estudando aí. Então depois a gente finaliza aí com juros compostos, beleza?